Então vamos lá, pessoal. Sobre punições, né? Existe como eu vou dizer? Existe um peso, né? Quando a pessoa vai falar de punição, de castigo, como se fosse algo sempre muito ruim, muito injusto. E na verdade, a punição, pelo menos na nossa sociedade, legalmente falando, ela é uma forma civilizada de se vingar, tá? A punição é isso. Você pode até falar, é reeducar, é não sei o que. Não, isso é um benefício secundário. O principal motivo pelo qual surgiram as leis e as punições é para ter um contrato social, né? As pessoas precisam de regras, porque senão elas vão talvez se matarem. Esqueci a concordância, perdoem. E aí, para isso, você tem que entender que existem leis. A gente entende que existem as leis. As leis. Como eu vou dizer? Jurídicas, né? Acabei com o meu negocinho. Começo a falar com a mão, né? As leis, né, do Estado e tal, mas existem as leis sociais. E dentro dessas leis sociais existem, por exemplo, regras, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, como, por exemplo, a monogamia. Eu acredito que a maior parte de vocês que tá aqui hoje seja monogâmica, né? Porque tem mais mulheres e tal. Aliás, não é porque tem mais mulheres, eu falei monogâmica, né? E aí, eu acredito que vocês queiram isso pra vida de vocês, a monogamia. E isso tá implícito nos relacionamentos. Você não precisa, quando você vai namorar com um cara, você não precisa dizer, tá, então a partir de agora eu não fico com mais ninguém, você não fica com mais ninguém, tá? Então é um acordo tácito, já tá implícito. Claro que isso pode variar, muita gente tem relação aberta, um pode, outro não pode, ou pode isso, pode aquilo. Enfim, a regra é determinada com aquele casal. Mas existem as regras que são sociais, que não dependem do casal para serem impostas, né? A pessoa pode fugir disso se quiser. E tem gente que se permite submeter a lei de outro, né? Por exemplo, o cara que trai, mas não quer que a mulher dele traia, né? Você está submetendo a lei de outro. Bom, então existem normas, né? Que não são oficiais, que são sociais, que são subentendidas, tácitas, como eu estava dizendo. E aí, por exemplo, no relacionamento existem algumas. Existem regras de convivência, né? Você, por exemplo, você não deveria ofender uma pessoa num relacionamento, em hora nenhuma, mas enfim, não pode bater. Mas eu tô com raiva, mas não pode matar, você não pode, né? Enfim, não pode cometer nenhum crime e nem agredir o outro só porque você foi agredida, ou pelo menos se sentiu agredida, né? Você pode revidar, não tô falando que sou contra isso, não. Estou falando que existem normas e se você quiser uma boa convivência, você vai ter que aprendê-las, né? Minimamente. Bom, e aí a gente, desde criancinha, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo essas regras e tal, tom de voz, o momento de falar e tal. E aí existem as pessoas que não obedecem essas tais regras, né? Por exemplo, pessoas que interrompem conversas. Tem muita gente assim, né? Existem vários tipos de pessoas que não cumprem regras. E a gente vai aprendendo isso desde a infância. E aí, num casal, existem algumas coisas que são proibidas, né? Que são permitidas e outras absolutamente proibidas. Existem aquelas que são das regras sociais e existem aquelas que são das regras do casal, por exemplo, quando o casal resolve ser bígamo ou se resolve ter relação aberta. Tô dando esse exemplo só para poder caracterizar bem, tá, gente? Mas existem outras regras que podem... Por exemplo, vou falar de outra regra aqui, que é mais comum. Os dois podem sair sozinhos. Isso acontece. E tem gente que acha que não, isso é impossível e tal. Existem relacionamentos onde isso é possível e existem relacionamentos que os dois não têm a cabeça para isso. Não vou dizer nem maturidade, porque cada um sabe do seu. Mas que cada um vai se encaixando, né? Na vida e vai tendo uma visão, uma aplicabilidade dos valores que tem. Bom, e aí existem erros que são graves. Eu vou falar desses erros para iniciar, porque isso que eu vou ensinar para vocês não é para qualquer erro. É para erros perdoáveis.
erros que não atrapalham a convivência, entenderam? Então não adianta você, por exemplo, peguei o cara na minha cama com outra, ou outro, ou outros. Não vale isso que eu vou dizer, a não ser que para você não seja uma coisa tão grave. Se não for uma coisa tão grave, né, você vai, não precisa nem falar nada. É aquilo, né? O que você vai aceitar, você não deve reclamar, tá? Na verdade, você não deve reclamar de nada, você deve tomar atitude ou não. Mas vamos botar aí que você deseje, por exemplo, falar com a pessoa sobre aquilo. Não vai resolver nada. Já sabe de antemão que não vai resolver absolutamente nada. Conversa não resolve. DR, parem. Ai, mas tem que conversar sobre as coisas que incomodam. Você pode até lançar essas informações, mas não chama pra DR. Vamos conversar sobre o nosso relacionamento. Que isso primeiro, ninguém escuta. Já fizeram isso comigo, não sei se já fizeram com vocês. É um saco. Então o outro não tá interessado nas suas necessidades, pelo menos enquanto ele tá com raiva. Então deixa. Se tiver que falar, que eu acho que é besteira falar, mas para aquilo ser mostrado. Sabe, a sua postura mostra coisas mais fortes do que qualquer palavra que você vai dizer. Vocês sabem disso, né? E o outro sabe quando a gente está disposto a fazer, né? Por exemplo, a terminar. Quem termina, por exemplo, não fica ameaçando, está ameaçando demais, não vai terminar. É assim que é. E aí, existem erros gravíssimos, né? Eu posso até citar alguns aqui, tem erros que são imperdoáveis, e para algumas pessoas não. Por exemplo, vocês sempre escutam falar de mulheres que continuaram com um cara que, por exemplo, mexia com a sua filha, né? O cara mexia com a filha e elas continuaram com os caras, né? Todo mundo que tem uma história dessa para contar. E comprovadamente, não deveria nem duvidar, eu acredito, mas mesmo duvidando, alguns casos são comprovados. E aí? Então, ao invés de proteger a filha e a si mesma dessa pessoa, não, a pessoa quer mais ainda ficar com o cara. E geralmente ela sabe que o cara é capaz disso, ou pelo menos ela tem essa percepção, até logo depois, realmente, isso faz sentido e tal. Esse é um erro imperdoável. Mas eu sei que nem todas vão ver dessa forma. Eu tô falando de erros comuns e imperdoáveis. Esse erro, por exemplo, da traição. Não vou dizer que a traição é um erro imperdoável, sabe por quê? Porque todas nós aqui fomos traídas. E a maior parte de nós aceitou. Porque, não tenho certeza. Não tem certeza, você não é burra. Você sabe. Quando você é traída de verdade, você sabe. E aí, perdoou porque não tinha certeza. Na verdade, é porque você queria acreditar naquilo, né? E o cara, obviamente, não vai admitir. Quem vai... Gente, só tem um jeito de você entregar a traição. Ou quando a pessoa mostra a prova, tipo, tem gente que... Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que ele traía... Não sei, ele tá com uma mulher agora, mas eu acho que ele também trai. Mas ele tava com uma ex e ele falava assim, olha, só se me pegar pelado, porque se me pegar de meia, eu explico. Eu morria de rir com ele, porque era bom de lábia pra caramba, e ele sabia que a mulher quer acreditar, né? Geralmente as mulheres querem acreditar no que ele diz, e aí ele aproveitava para se dar bem nessa situação. Dá like aí se você gostou, se você já passou por esse tipo de coisa, se você já teve amigo que fez ou falou esse tipo de coisa. Bom, e aí, gente, existem esses erros que são imperdoáveis. Primeiro você tem que decidir se esse erro é imperdoável. Eu tava contando hoje no meu grupo do Telegram, se você ainda não tá, me chama no direct do Instagram, Mulher de Marte Coach, e que eu vou te mandar o link. Que eu contei essa história lá. A mulher pega o cara em aplicativo de paquera e vem me procurar pra saber como que vai abordar esse assunto com ele. Pelo amor de Deus, né? Como é que você vai abordar esse assunto com ele? O que você tem que abordar de assunto com ele? O que tem pra ser abordado, né? Vai ser assim com você? Vai ter conversa? Gente, olha só, traição... Aprende uma coisa, traição é igual barata. Quando você descobre uma, tem 20 escondidas. Então, não é a primeira. Vai por mim, não é a primeira. Quando o cara tá num aplicativo, Badoo, Tinder, Happn, às vezes tem uns que vão pra aplicativos mais escondidinhos e tal. Eles vão atrás de sexo. Homem casado em aplicativo vai atrás de sexo. Não vai atrás de amor não, tá? Ele vai atrás de sexo. Se é melhor ou pior, cada um decida. Mas é verdade. E aí a pessoa quer saber como é que vai falar com ele. Ou seja, ela não tá nem preocupada com a punição que ela vai dar.
que eu acho que a punição é a fatal, né? É igual pena de morte, né? Tem coisa que é pena de morte. Termina, morte do relacionamento. Bom, e tem coisa que não, tem coisa que é uma cesta básica, né? Tem crime pequenos delitos, são cesta básica, reclusão, vai ficar um tempinho lá, mas não vai ser penalizado seriamente. E aí que tá. A pena, ela precisa ser proporcional ao pecado, ao erro. E aí, gente, uma visão aqui psicanalítica das coisas. A gente, desde criancinha, a gente entende o que é bom e o que é ruim. A gente é penalizado. Claro, uma pessoa que teve alguma educação. Os mimadinhos, ovo maltine, pera raspada, vão ter mais dificuldade de entender isso. A gente sabe. Mas todos têm uma experiência negativa de castigo e de punição. E aí a pessoa só aprende se ela tiver essa punição, mesmo depois de adulto. Nem todos estão aptos a aprender, tá? Existem homens que podem, inclusive, se envolver emocionalmente com você, gostarem de você e te traírem. E você também, mulheres, também é possível que a mulher goste do cara, que a mulher tenha envolvimento com o cara, mesmo assim ela fica com outro. Isso não faz da pessoa só por isso um monstro. Mas quando a pessoa humilha, né, traz para dentro de casa, fica com outras pessoas em público, então fica com a amiga dela, um amigo dele, realmente é uma humilhação. E eu falo que tem dois tipos de humilhação, né? Dois tipos de traição. A traição boba, que é traição e você tem todo o direito de não querer mais essa pessoa, que é tipo, o cara vai viajar e vocês estavam brigados e tal, e o cara transou com uma prostituta. O cara entrou no aplicativo e ficou com alguém. É um erro considerável, não é assim? Eu não acho que tem que ter uma... Ah, meu Deus, não, tem que terminar. Não, depende da sua relação, depende do que você fez também. Sempre depende disso, né, gente? Tem contrapartida aí. E existem os erros fatais para o relacionamento, que é esse negócio de sexo na sua cama, ou o cara, por exemplo, levantou a mão para um filho seu, ou bateu mesmo num filho seu, ou te ofendeu profundamente. Realmente tem coisas que você tem que botar um limite. E aí, para quando chega esse limite, você precisa tomar alguma atitude, né? E ela tem que ser proporcional. Como eu disse, traições são erros fatais. Então, se você vai aceitar, eu acho melhor você não falar nada, nem fazer nada, tá? Ah, mas eu quero dar o troco. Tá. Mas entenda que isso não te liberta. Dar o troco é uma estratégia, o respeito, já fiz, mas não te liberta da prisão que é esse relacionamento. Tá? E não só o relacionamento, a prisão que você tem é aqui, é coração, é você que está apegada demais para essa pessoa e você não consegue se desfazer dela nem quando ela apronta com você de uma maneira mais séria. Isso fala muito sobre você, né? Que você não quer, mas a casamento acontece essas coisas. Não, depende. Quando é humilhação, não. Como eu falei, eventualmente eu acho que é passível de perdão. Né? É passível, não quer dizer que você tem que perdoar, tá? Você não tem que fazer nada que eu tô falando aqui. Que é uma orientação. Cada um vai pegar e botar na sua vida da forma que achar melhor. Mas existem erros que são humilhação, que são... o cara tem tara em pegar amiga, irmã, mãe, filha. Não, por favor, né? Acho que você tem que ter seus valores. Enfim, independente dos valores que você tiver, tem coisa que você tem que preservar. Né? Tem que proteger, inclusive. Então, existem... Tá sem áudio, pessoal do Face? Bom, se tá sem áudio no Face, eu vou convidar vocês para irem pro Instagram, tá? Insta Mulher de Marte Coach. Se tiver sem áudio, dá like aí. Você não, Lê. Mas eu acho que é você que tem que aumentar. Fala aí pra ela, digitem pra ela que ela tem que aumentar. Então, voltando aqui. Por isso que eu tenho que encerrar o bate-papo, só que eu não sei fazer isso no Face. No Instagram eu já fiz. Bom, então a gente aprende desde de criancinha que existem punições e a gente sempre quer o que dói menos, né? Por exemplo, o cara pode ter muita vontade de ficar com outra pessoa, mas se ele tiver a certeza que perder você vai doer muito mais, ele dificilmente vai fazer, tá? Existem aquelas pessoas que não pensam nisso, que já estão no modus operandi da traição, que não vão pensar em outras
O cara já é assim, o cara sempre tá de papo com um monte de gente. Enquanto ele tá solteiro, não tem problema isso, você também deveria estar, tá? De papo com um monte de gente, não tem problema. Agora, quando tá num relacionamento, se o cara faz isso é porque ele não respeita você. Principalmente quando ele já tem, ele mesmo assumiu o relacionamento, ok? Ele mesmo, por iniciativa própria, desejou namorar você, ou casar, enfim. Então, a pessoa sabe, a dor, né? Ela tende a escolher o que dói menos. Mas se ela acha que você não vai saber, se ela acha que você não. Ou punir, ela vai fazer. Ok? A não ser que ela seja muito ética e tal. E aí existem casos e casos, né? Bom, cabe a cada um decidir que punição vai ser essa, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa punição. Se a pessoa entende pelo seu discurso, você vai conversar, que você quer entender, não sei o quê, você já sabe que não vai dar, tá? Ou você pega a prova do que a pessoa fez, se ela for mentir, e mostra pra ela, ou você aceita e cala a boca, tá? Ah, ele xingou a minha mãe, foi injusto, e mesmo assim eu vou aceitar. Então cala a boca, não fica brigando, não. Tem que tomar esse tipo de decisão e metabolizar, né? Digerir e pronto, acabou. Agora, se você for aplicar penas que não sejam daqueles crimes graves, né? Traição de humilhação e tal, você tem que pegar onde a pessoa, onde dói, né? Por exemplo, não adianta você não transar. Então tá, então o castigo que eu vou botar pra ele é não transar. Não adianta você falar que não vai transar se o cara já não é muito chegado em sexo. O cara te procura uma vez a cada 15 dias. Que pena é essa? Né? A penalização ela só tem valor quando significa algo para o outro aquela pena. É igual criança, gente. Penalização e castigo é igual para criança. Na criança, o que a gente faz? Antigamente tirava TV, hoje tira a internet, o celular, o videogame, né? É assim, tem que tirar o que valoriza. Tem criança que não liga para videogame, não adianta você tirar o videogame dela, né? Você tem que tirar o que ela gosta de fazer. E aí você vai me falar assim, Jelly, mas tá, o cara fez uma coisa que eu não gostei e eu vou parar de transar com ele por um tempo e ele vai procurar outra. E aí eu te digo, é esse o tipo de cara que você quer na tua vida? Que você dá uma pode transar com ele uma semana, 15 dias, um mês e o cara já vai arrumar outra? Sendo que ele errou. Claro, gente, não tô falando do nada, tá? As palhaçadas isso. Ai, tô de greve. Não, do nada não. O cara errou, ele sabe que errou. Ele admite. E outra, isso pra quem tá arrependido. Nada disso aqui que eu tô falando faz nenhum sentido pra quem fala que está arrependido. E às vezes nem fala. Porque tem mulher que não exige nem. Que o cara, não, fiz mesmo, dane-se. E aí ela aceita. E existe o cara que ele nunca fez, né? Todos os indícios levam a isso, mas ele nunca fez. Por que que ele fez? Jamais, né? Jamais. Ele é um. Ele é um herói, né? Um príncipe. Ele não faz essas coisas mundanas de traição. Se ele ainda fala assim, né? Ele ainda tem um argumento. O mentiroso, ele é cheio de argumento, gente. Ele fala o quê? Não, se eu quisesse fazer, eu terminava. Não tem por que ficar casado com você. Não, mas tem a dependência emocional, que é diferente da dependência sexual, que também existe. Bom, se você ficar pensando então, mas ele vai arrumar outra. Cara, se ele vai arrumar outra, sinceramente, que arrume e que você descubra logo, que você não seja bobona, que não fique comendo mosca e aplique a punição que tem que ser dada. Essa punição precisa ser proporcional, tá? Igual criança. Precisa causar um sofrimento. É estranho falar assim, né? Mas tem que causar um sofrimento. Se não causar sofrimento, não tem sentido. Não tem porquê. E aí a forma que você tem é essa, avaliando o que a pessoa gosta. Então, assim, às vezes não é um cara que vai sentir tanto a questão do sexo, mas você, por exemplo, ficar fria. Claro, isso tudo vai ser conversado antes, tá? Não é assim, o cara tem que adivinhar. E isso não é pra ser feito sempre. Eu tô falando com erros importantes, mas que não são erros fatais, entendem? Aqueles erros que eu falei lá no começo, que são. Não dá pra continuar. E tem os erros bobinhos. Esses erros bobinhos, o cara. Sei lá, falou uma coisa ruim. Não, é pra coisas que têm importância. Tá? Você vai ter que avaliar isso. Por isso que eu falo, vocês não, às vezes não se conhecem. Como é que vocês vão querer conhecer o outro e punir, inclusive, o outro? Então, bota no papel o que realmente agride.
Não tem problema, pode falar um monte, ter 10 folhas de caderno, mas o importante é que você saiba o que te agride seriamente, tá? Agora, quantos de vocês já fizeram isso? Suas principais qualidades, seus principais defeitos do outro, se tem compatibilidade, isso. Tem que fazer, né? Não tem salvação, não. Você tem que aplicar essas coisas, ok? As punições, elas vão ser feitas, então, em termos de privação daquele prazer que a pessoa tem, por exemplo, carinho. Ah, o cara é mais romântico, ele não liga tanto para sexo, mas ele... Então, vai tirar o carinho. Você é a empregadinha dele, que já não devia ser, né? Tu vai deixar de ser, pô. Tu ainda vai ficar lavando a cueca desse cara que fez uma babaquice danada com você. Ah, mas a gente tá na mesma casa. Então ele que lave. Aproveita e lava sua calcinha também. Né? Tá errado, quem tá errado, gente. É o cara que tá na prisão, ele quer exigir o quê? Ah, eu quero um caviar aqui na minha alimentação. Não, é o que tiver. É o que foi imposto. Prisão é isso. Punição, vingança, né? E reabilitação, né? Privação de liberdade, privação de prazeres, né? E aí, no Brasil não. No Brasil o cara vai preso, tem visitinha íntima, usa celular. Eu soube esses dias, inclusive, que o Badu tinha transmissão, né? Eu adorava, eu saí. Depois, quando eu voltei, eu não achava, né? Esse negócio é super interessante, a câmera lá do Badu. Aí falaram que era porque fizeram uma transmissão de uma cadeia. Fizeram uma transmissão da cadeia. Então, quer dizer, o cara tava com o celular lá. No Brasil é essa bagunça, mas a punição ela não foi feita para isso, né? É um castigo que é dado às pessoas que cometem erros que não são aceitáveis na sociedade, né? E os crimes contra a vida, por exemplo, levam penas maiores, né? Crimes hediondos, né? Estupro, tortura e assassinato. Assassinato sem ser passional e premeditado. Ok, pessoal? Gostaram? Eu vou abrir aqui para perguntas. Já vão fazendo a de vocês. Se você está assistindo depois, deixa o seu like, obviamente, e deixa seu comentário. É muito importante para mim que você tenha esse comentário, que você deixe esse comentário, tá? Nem que seja um coraçãozinho, ou então adorei, ou então não gostei, enfim, o que você achar melhor.